Bem-vindos a uma jornada através do tempo, de volta às margens do Nilo, no coração do Antigo Egito. Uma terra de faraós, pirâmides e mistérios, mas também palco de uma das narrativas mais dramáticas e poderosas da história. A libertação do povo hebreu da escravidão. Por séculos, os israelitas viveram sob o jugo egípcio, clamando por liberdade. Seu clamor chegou aos céus, e um homem, Moisés, criado na própria corte do faraó, foi escolhido como instrumento divino para liderar seu povo rumo à terra prometida. Entanto, o coração do faraó, identificado por muitos historiadores como Ramsés II, mostrou-se endurecido. Diante da recusa em libertar os hebreus, uma série de eventos extraordinários, conhecidos como as 10 pragas do Egito, foi desencadeada. Não eram meros infortúnios, mas demonstrações crescentes do poder divino, destinadas a quebrar a resistência do faraó e a revelar a soberania do Deus de Israel sobre os deuses do Egito. Preparem-se para reviver a história dessas calamidades que mudaram o curso da história. A primeira praga atingiu a própria fonte de vida do Egito, o majestoso rio Nilo. Por ordem divina, Arão, irmão de Moisés, tocou as águas com seu cajado. Imediatamente o rio, seus canais e reservatórios se transformaram em sangue. A água tornou-se imbebível, pútrida. Os peixes, fonte vital de alimento, morreram em massa e um cheiro nauseante subiu das águas ensanguentadas. Os egípcios, desesperados, cavavam poços em busca de água potável, enquanto os magos da corte tentavam, em vão, replicar o feito. Por 7 longos dias, o sangue fluiu onde antes corria a vida, um presságio sombrio do que estava por vir. Mas o coração do faraó permaneceu inflexível. Se a primeira praga corrompeu as águas, a segunda trouxe uma invasão anfíbia. Novamente, Arão estendeu seu cajado e uma maré incontável de rãs emergiu do Nilo e de todas as águas remanescentes. Elas invadiram tudo. Entraram nas casas, nos quartos de dormir, nos fornos, nas amassadeiras. Saltitavam sobre o povo, sobre o faraó e seus servos. O coachar incessante ecoava dia e noite, tornando a vida insuportável. O Egito estava literalmente coberto por rãs. Diante do caos, Faraó chamou Moisés e Arão, prometendo libertar os hebreus se a praga cessasse. Moisés orou e as rãs morreram onde estavam, nas casas, nos pátios, nos campos. Montanhas de rãs em decomposição empestaram o ar. Mas assim que houve alívio, Faraó voltou atrás em sua palavra. A teimosia do Faraó provocou a terceira praga. Desta vez, Arão feriu o pó da terra com o cajado. O pó se transformou em piolhos, ou talvez mosquitos ou pulgas, a tradução varia, que infestaram homens e animais por todo o Egito. Uma praga minúscula, mas implacável e humilhante. Coceira, irritação, desconforto constante. Os magos egípcios, que haviam conseguido imitar as 2 primeiras pragas em menor escala, desta vez foram incapazes. Reconheceram perante o faraó: isto é o dedo de Deus. Mesmo assim, o coração do faraó continuou endurecido, recusando-se a ouvir. Seguiu-se a 4ª praga, enxames de moscas. Mas não moscas comuns. Eram densas nuvens de insetos que invadiram as casas dos egípcios, corrompendo a terra. A Bíblia relata que a infestação era tão severa que obscurecia a visão. Contudo, houve uma distinção crucial. Na terra de Gósen, onde habitavam os israelitas, não havia moscas. Era um sinal claro de que as pragas eram direcionadas, uma intervenção divina seletiva. O faraó, novamente pressionado, tentou negociar, permitindo que os hebreus sacrificassem a Deus dentro do Egito. Moisés recusou, insistindo na partida completa. Faraó cedeu temporariamente, as moscas desapareceram,
Mas como antes, ele renegou sua promessa assim que a pressão diminuiu. A quinta praga foi um golpe direto na riqueza e no sustento do Egito. A peste sobre os animais. Uma doença misteriosa e fatal atingiu os rebanhos egípcios, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Os animais nos campos morreram em grande número. Mais uma vez, a distinção foi clara. Nenhum animal pertencente aos israelitas em Gozém foi afetado. A economia egípcia, dependente da pecuária e da força animal para a agricultura e transporte, sofreu um abalo severo. A mensagem era inequívoca, mas a obstinação do faraó persistia. Da morte dos animais, a aflição passou para a pele dos próprios egípcios. Na sexta praga, Moisés e Arão, seguindo instruções divinas, pegaram punhados de cinza de uma fornalha e os lançaram ao ar na presença do faraó. A cinza fina espalhou-se e transformou-se em úlceras e feridas purulentas que eclodiram nos corpos dos egípcios e nos animais sobreviventes. A dor e o sofrimento eram intensos. Os próprios magos, afligidos pelas feridas, não conseguiam sequer permanecer na presença de Moisés. A praga atacava diretamente o bem-estar físico, uma punição visível e dolorosa. Ainda assim, o coração do faraó, diz a narrativa, foi endurecido por Deus, e ele não deu ouvidos. A sétima praga trouxe a fúria dos céus. Moisés estendeu seu cajado e uma tempestade sem precedentes desabou sobre o Egito. Trovões ribombavam, relâmpagos cortavam o céu escuro e granizo pesado, misturado com fogo, caía sobre a terra. Nunca antes se vira tal tempestade no Egito. O granizo destruiu plantações, quebrou árvores e matou pessoas e animais que estavam desprotegidos nos campos. A devastação foi imensa. Apenas na terra de Gozém, onde estavam os israelitas, não houve granizo. Aterrorizado, Faraó confessou seu pecado, admitiu a justiça divina e prometeu libertar o povo. Moisés orou, a tempestade cessou. Mas vendo o alívio, Faraó e seus servos endureceram seus corações novamente. O que o granizo não destruiu, a oitava praga consumiu. Moisés estendeu o cajado e um vento oriental soprou, trazendo consigo uma nuvem colossal de gafanhotos. Eles cobriram a face da terra, escurecendo-a. Devoraram cada planta, cada folha, cada fruto que havia escapado do granizo. Não restou nada verde em todo o Egito. A fome ameaçava a nação. Faraó, em desespero, implorou perdão a Moisés e Arão, pedindo que orassem para afastar aquela morte. Moisés atendeu. Um forte vento ocidental levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Mas mais uma vez, a teimosia prevaleceu. Faraó não deixou os israelitas partirem. A nona praga foi uma escuridão sobrenatural. Por 3 dias, uma treva densa e palpável cobriu toda a terra do Egito. Era uma escuridão tão profunda que as pessoas não conseguiam ver umas às outras, nem se levantar de seus lugares. A vida parou. O medo e a incerteza tomaram conta. No entanto, nas habitações dos filhos de Israel, havia luz. A escuridão era uma prisão sensorial, um ataque psicológico, talvez simbolizando a cegueira espiritual do faraó e de seu povo. Faraó chamou Moisés, oferecendo a partida dos hebreus, mas exigindo que seus rebanhos ficassem como garantia. Moisés recusou firmemente, afirmando que nem uma unha ficaria para trás. O faraó, enfurecido, expulsou Moisés de sua presença, ameaçando-o de morte se o visse novamente. Moisés concordou, sabendo que o confronto final se aproximava. Chegamos à 10ª e última praga, a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos. Deus instruiu Moisés sobre um ritual de proteção para os israelitas. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito
e marcar os umbrais e a verga das portas de suas casas com o sangue do animal. Naquela noite, deveriam comer o cordeiro, assado, com pães ázimos e ervas amargas, prontos para partir. À meia-noite, o anjo da morte passaria pelo Egito. Onde visse o sangue nas portas, passaria por cima, poupando os primogênitos. Mas em todas as casas egípcias, onde não havia o sinal, o primogênito morreria, desde o filho do faraó em seu trono até o filho da serva junto ao moinho, e até as primeiras crias dos animais. E assim aconteceu. Um grande clamor ergueu-se no Egito à meia-noite, pois não havia casa egípcia onde não houvesse um morto. O próprio filho do faraó, seu herdeiro, jazia sem vida. A dor e o luto tomaram conta da nação. O golpe final havia sido dado. A resistência do faraó foi finalmente quebrada. Naquela mesma noite, ele chamou Moisés e Arão e ordenou: levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, e abençoai-me também a mim. Os egípcios, temendo por suas próprias vidas, apressaram os israelitas a sair, dando-lhes ouro, prata e vestes. Assim, após 10 demonstrações devastadoras de poder divino, o povo de Israel foi liberto da escravidão egípcia. As pragas não foram apenas castigos, mas também uma profunda declaração teológica, humilhando os deuses egípcios, o deus Sol Ra, escuridão, o deus Rio Hapi, sangue, a deusa Ran Heket e o próprio faraó, considerado um deus vivo, que não pôde proteger nem seu próprio filho. A narrativa das 10 pragas do Egito ecoa através dos séculos como um testemunho de libertação, fé e do confronto entre a teimosia humana e a soberania divina. Embora historiadores debatam a literalidade dos eventos, talvez ligando-os a fenômenos naturais como erupções vulcânicas, seu impacto cultural e espiritual é inegável, fundamentando a celebração da Páscoa judaica e inspirando histórias de libertação em todo o mundo.